É com alegria que os vemos aqui, na casa de Deus, onde queremos juntos render um culto a esse Deus que tanto nos ama. Hoje o culto será dirigido por mim e pelo Luiz. Eu faço a parte litúrgica e o Luiz vai dirigir a parte da mensagem. Isso porque o nosso pastor ele está numa conferência, a Resposta Natural, juntamente com as lideranças em São Leopoldo, no seminário. E os demais lideranças do Distrito Alto Taquari. Eu quero passar rapidamente os avisos. Nós temos cultos, então, todos os sábados e todos os domingos. Os cultos de sábado sempre transmitidos, então, pelo Facebook. Na semana nós temos terça-feira estudo bíblico, no bairro São Cristóvão 2. Na quarta-feira, estudo bíblico, transmissão pelo Face, às 17h30. No sábado, nós temos a parte da tarde, nós temos casamento do Darlan, Júlio Scherer e Valquíria Brausler Schisler, em Farroupilha. Será esse casamento. Eu quero saudar também aos visitantes que nos fazem presente. Temos visitante hoje. Saudar também aos visitantes que nos acompanham pela internet. Eu quero fazer menção um pouco do salmo que nós vamos ler hoje. Salmo 148. Ele nos chama muita atenção, porque o salmista, ele ali fala que todos louvem a Deus o Senhor.
Ele convoca os céus, tudo o que Deus criou, até os anjos, até as profundezas do oceano. E nessa criação de Deus, nós, seres humanos, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E somos as únicas pessoas, as únicas criação que faz parte da criação de Deus, que não obedecemos a Deus. As outras coisas permanecem como Deus criou. E nós comemoramos hoje o segundo domingo, ou segundo final de semana após Páscoa, segundo domingo de Páscoa. Olhando para o que Cristo sofreu na cruz, em nosso lugar, nós temos muita alegria em vir à igreja e louvar a esse Deus. Nós temos muitos motivos para fazer isso. E o salmista, nas palavras que eu quero saudar vocês, ele diz assim: louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. E eu quero convidar vocês a louvarmos esse Deus nesse culto hoje, pois é motivo de alegria ainda. Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Nós estamos no segundo domingo. Quero que vocês louvem com alegria no coração, que a boca saia com alegria as palavras e a mente acompanhe o hino, porque é um hino maravilhoso. E nós queremos iniciar com alegria esse nosso culto, um hino de louvor que será projetado. A Páscoa do Senhor vem do céu um esplendor. É Jesus que ressurgiu e da morte nos remiu. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Vem festeja em gratidão essa Páscoa, vem cristão, pois que em Cristo a todos traz vida eterna em glória e paz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Aleluia, proclamai que Jesus, a quem o Pai do sepulcro fez sair, veio ao mundo redimir. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Não esperes, pecador, venha Cristo Salvador. Ele a vida te conduz, junto ao Pai na eterna luz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Queremos invocar a presença de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados.
Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão e consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. O Deus de toda misericórdia entregou seu próprio Filho à morte, e por amor de nos perdoou todos os pecados, e aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino, e lhes concede o Espírito Santo. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo 148, de forma responsiva. Aleluia! Todos os que estão no céu, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor, todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louvem o Senhor, tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuvas de pedra, neve e nuvens, e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor, todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis de todos os povos, governantes de todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvem todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia. Pode se assentar, cantemos o próximo hino. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Pelo sol, pelo luar, pela estrela, pelo mar, pela chuva, pela flor, pelo teu irmão. Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Por Jesus morrer na cruz, pela vida, amor e luz, nesta vida nos conduz.
Senhor, pelas bênçãos que te dá. Como poderás calar, vendo seu amor sem par, sua ajuda sem cessar. Vamos, pois, louvar, louvar, louvar teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Queremos orar. Querido Deus, temos muitos motivos para te louvar e adorar em todos os dias. Te louvamos e adoramos pelo Deus que tu és, especialmente por Jesus, a prova maior do teu amor por nós e pelo mundo. Te louvamos pela morte e ressurreição de teu Filho amado, Jesus Cristo. Por Jesus somos teus filhos, e tu estás conosco em todos os dias. Te louvamos pela tua palavra, com a qual tu vens ao nosso encontro neste momento. Que possamos crescer naquilo que tu esperas. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, seguimos com as leituras. A primeira leitura encontramos em Atos, capítulo 5, versículos 12 ao 32. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor, e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Então o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas, naquela noite, um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: Vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito dessa nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do conselho superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram: Nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada, e os guardas vigiando os portões. Mas, quando os abrimos, não achamos ninguém lá dentro. Quando os chefes dos sacerdotes e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Neste momento, chegou alguém dizendo: Escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então, o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos. Mas não os maltrataram, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois, puseram os apóstolos em frente ao conselho, e o grande sacerdote disse: Nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém.
E ainda querem nos culpar pela morte dele? Então, Pedro e os outros apóstolos responderam: Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou e depois o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. A segunda leitura lemos em Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 até o versículo 18. Assim está escrito: Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia, com a graça e a paz que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Olhem, ele vem com as nuvens. Todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta, que me disse: Escreva num livro que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu o ouvi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Até aqui a leitura, então cantemos o próximo hino.
já ressuscitou e seu túmulo deixou. Vossas vozes levantai, seu triunfo celebrai. Cristo a luta terminou e a vitória conquistou. Agonia, mágoa e dor não lhe causam mais horror. Nem a tumba resistiu, Cristo forte ressurgiu. Ele vive e prometeu vida eterna lá no céu. Este prêmio iremos ter e por graça lhe viver. Aceitemos nossa cruz e sigamos a Jesus. A leitura do Santo Evangelho nós encontramos em João, capítulo 20, dos versículos 19 a 31. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhe mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão ao lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas. E Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que você creia que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E é para crer que, crendo, também viva por meio dele. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós queremos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem se assentar. Este é o momento das crianças.
Quem tiver a sua oferta, vem para frente, faz a oferta, depois vamos para a escolinha. Muito bem, agora vocês juntam as mãos, baixam a cabeça, fecham os olhos e recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Agora vocês podem seguir com a professora para a escolinha. Em preparação à mensagem, nós cantamos o próximo hino. Cristo Senhor ressuscitou, já sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor. Não mais tememos morte nem dor, glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Morte cruel, sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Ressuscitou em glória o Senhor, demos-lhe todos honra e louvor, culpa e temor vencidos estão, Cristo nos traz real salvação. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Com alegria Cristo servir, sempre confiando a Ele seguir, a todo aquele que nele crer, em sua glória o quer receber. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Que o amor de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo Espírito Santo, tenha livre trânsito em nossos corações e mentes durante a mensagem que será dirigida. Podem se assentar. Os discípulos de Jesus estavam desnorteados. Não sei se ficou perceptível durante a leitura do Evangelho. Depois da prisão, morte e sepultamento de Jesus, eles não sabiam exatamente o que fazer. Mas eles permaneceram juntos. No terceiro dia, após a crucificação e morte do Mestre, no domingo da ressurreição, os discípulos permaneciam escondidos, atrás de portas trancadas. Mas eles permaneceram juntos. Foi então que aconteceu algo extraordinário. Sem precisar abrir portas, Jesus apareceu no meio dos discípulos com aquela saudação: paz seja convosco. Jesus ainda lhes mostrou as mãos e o lado do seu corpo que haviam sido feridos. E houve grande alegria entre os discípulos. As notícias que tinham ouvido naquele domingo de que Jesus tinha ressuscitado eram verdadeiras. Que consolo para suas almas atribuladas, que injeção de ânimo para suas vidas desnorteadas e desanimadas, ao poderem eles ver o Salvador ressuscitado. Mas um discípulo não estava reunido com os demais, como foi lido no Evangelho. Era Tomé. Não sabemos por onde andava Tomé, nem porque ele não estava com os demais. Talvez estivesse trabalhando. Na escola eu sei que ele não estava, porque domingo não tem aula, né? Enfim. Mas onde estava Tomé? Sabe, quando eu penso em Tomé, eu penso em oportunidade que ele não aproveitou. Eu penso em privilégio que ele não teve. E aí, eu penso em missão que naquele momento ele não ouviu. E ele não teve consolo. Onde estava Tomé? O fato é que ele não estava lá. Simples assim. Ele perdeu uma ótima oportunidade de ser consolado. Se estivesse lá, ele também poderia ter visto e ouvido o Mestre. Suas dúvidas e tristezas desapareceriam. Mas ele não estava lá. Ele não pôde ser consolado. Quando os outros discípulos o encontraram, logo lhe disseram: nós vimos o Senhor. Mas Tomé duvidou. Eu preciso ver Jesus, disse ele. Eu preciso ver o sinal dos pregos em suas mãos. Eu preciso ver o lado ferido. Senão eu não acredito. E a dúvida persistiu. E foi uma longa semana de dúvidas. Jesus só apareceu outra vez aos discípulos no domingo seguinte. Durante uma semana toda, Tomé remoeu suas dúvidas e incertezas. Ele só encontrou consolo no domingo seguinte, quando Jesus apareceu de novo e ele estava reunido com os demais discípulos. Ele foi diretamente ao encontro de Tomé, dizendo: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Não sejas incrédulo, mas crente. Nesse momento, as dúvidas de Tomé desapareceram. E ele adorou Jesus, dizendo: Senhor meu, Deus meu. Também foi nesse momento que Jesus disse aquelas clássicas palavras:
porque me viste, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Aquele grupo de discípulos que no domingo da Páscoa estava reunido, trancado dentro de uma casa, com medo, é um retrato fiel da Igreja de Cristo aqui na Terra. Acho que é um retrato fiel também da nossa congregação. Nós somos muito parecidos com esse grupo de discípulos. Vivemos em meio a muitas dúvidas, incertezas e medos. Necessitamos muito de consolo, paz, força e coragem. Nós também necessitamos da presença do Senhor Jesus ressuscitado no meio de nós. Também temos necessidade de ouvir o Senhor dizer: paz seja convosco. No entanto, de modo especial, nos assemelhamos a Tomé, pelo seguinte: nem sempre estamos reunidos com os irmãos no lugar onde Jesus fala e oferece a sua paz, e com frequência duvidamos da sua vitória, do seu amor perdoador e da autoridade que ele tem sobre todas as coisas. Quem não ouve Jesus falar: paz seja convosco, está perdendo uma ótima oportunidade de ser consolado e encorajado. Quantas vezes desperdiçamos essa oportunidade? Existe um lugar onde Jesus continua aparecendo a cada nova semana, consolando, fortalecendo, encorajando e perdoando. O local no qual eu falo é esse templo. Nosso local de culto na Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, onde o nome de Deus é invocado a cada nova semana. E a glória de Deus se mostra sempre que a palavra de Deus é anunciada e os santos sacramentos do batismo e da Santa Ceia são administrados, com raras exceções. Que lugar maravilhoso é este templo onde Jesus sempre de novo aparece e nos fala. Pois, procure lembrar. Quanto consolo você já recebeu aqui? Quantas injeções de ânimo, de coragem, de esperança Jesus já lhe deu aqui? E tantos estão ausentes. Tantos continuam sem o consolo. Tantos continuam sendo consumidos pelas dúvidas e pelas incertezas da vida. Tantos continuam sem esperança. Que bom que muitos se unem a nós por essa transmissão, ou posteriormente na plataforma onde o culto é disponibilizado. Ou outro paralelo muito bonito nessas palavras de Jesus é o seguinte: no primeiro dia da semana, do domingo da Páscoa, os discípulos estavam reunidos numa casa, aonde, amedrontados, quando Jesus apareceu e conversou com eles. Ele voltou a aparecer no domingo seguinte, quando os discípulos estavam outra vez reunidos. De lá para cá, os cristãos, os discípulos de Jesus, continuam a se reunir, principalmente no domingo, no primeiro dia da semana, para ouvir as palavras do Senhor e ser consolados com os santos sacramentos. Nós também, foi anunciado há pouco, temos esse privilégio, nos sábados, às 18 horas, nos domingos, às 9 horas. A pergunta que fica para a nossa reflexão é: será que temos coisas mais importantes a fazer do que estar aqui a cada culto ou a cada nova semana para ouvir Jesus dizer: paz seja convosco? As portas aqui estão abertas. O ambiente e o culto está sempre preparado. Mas o texto do evangelista João aponta para mais um detalhe importante. Jesus não apenas saudou os seus discípulos com a sua paz, mas também os encarregou de uma tarefa. Depois de consolar e encorajar seus discípulos amedrontados, Jesus os enviou a falar do seu amor e do seu perdão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
João 20, 21. Com certeza, isso Jesus também está repetindo para todos nós a cada novo culto. Falem do meu amor e anunciem o meu perdão para todos. Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. João 20, 23. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse: se vocês anunciarem o perdão que eu ofereço a todos, e se as pessoas reconhecerem os seus pecados e confiarem em mim, então, de fato, elas estão perdoadas. Mas se vocês não anunciarem o perdão, sim, irmãos, nós, amedrontados filhos de Deus, recebemos o Espírito Santo e temos esta importante incumbência de anunciar e oferecer o perdão de Deus para todos. É aí que se concentra a razão principal da existência de nossa congregação e também deste templo: anunciar e oferecer o perdão de Deus. Resumindo, temos um privilégio e uma missão. Temos o privilégio de ouvir Jesus, de ser consolados e encorajados com sua palavra e sacramentos. Mas temos também o desafio de proclamar o amor e o perdão de Cristo para todos. A pergunta que fica é: temos valorizado a congregação e este templo? Estamos sempre juntos deste grupo privilegiado de irmãos ou estamos ausentes? Buscamos consolo e força junto ao Salvador ressuscitado ou continuamos vivendo inseguros em nossas dúvidas e medos? Pensemos sobre isso. O Salvador está perto de nós com a sua paz. O amor de Jesus, ele constrange. Cada um de nós tem a sua relação particular com ele. E eu ouvi muitas pessoas já dizendo, e choram, digo, o amor de Jesus me constrange. Eu me emociono, eu penso como ele pôde e não entendo. Porque é impossível entender esse amor tão grandioso. A cruz, ela liberta. Jesus abraçou a cruz. E através da sua morte e ressurreição, pelo seu amor, ele abraçou a todos nós e continua abraçando. Que nós não percamos as oportunidades, que nós não desperdicemos esse privilégio e também que a gente não deixe de cumprir a tarefa, missão. O Senhor seja conosco. Amém. Durante as ofertas, nós vamos cantar o próximo hino. Sejam todos bem-aventurados no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Procurando a razão de viver neste mundo mal, querem paz receber, seguem seus caminhos pensando achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus, como
todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode me dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Queremos orar. Na oração de hoje nós queremos incluir os aniversariantes. Algum aniversariante presente? Dessa semana, da semana que passa, vai se iniciar? Ok? Então oramos a Deus. Ó Deus da vida e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a Tua graça nos tem sido abundante. Recriaste-nos para uma viva esperança através da ressurreição de Jesus. Transformaste a noite da dúvida e a tristeza num dia de alegria eterna e contentamento imenso. Trouxeste-nos vida e imortalidade através da maravilhosa notícia de que Jesus ressuscitou. Por causa desses contentamento tão maravilhoso, Senhor, damos-te graças. Libertaste teu Filho do poder da morte e o ressuscitaste pelo teu poder. O que semeaste em fraqueza, colheste em poder e glória. Ó Senhor, louvamos-te porque através de Cristo tiraste de nós o tormento da morte. Trouxeste-nos a vitória sobre a sepultura. Enche nossos corações com a alegria da ressurreição. Concede à tua igreja e às pessoas de todos os lugares o poder de uma vida sem fim. Ajuda-nos a mostrar o nosso louvor a Ti. Abençoa nossos lares com o conforto e a esperança da Páscoa. Envia a bandeira da vitória de Cristo a todas as pessoas da terra. Concede que muito mais nações possam juntar-se aos coros celestiais em hinos e cânticos de vitória. Senhor, com a promessa da vinda da Páscoa, tira de nós qualquer medo da morte. Faze com que os raios brilhantes da luz da Páscoa iluminem as profundezas de nossas almas. Renova-nos no espírito daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Dá paz às nossas almas e mantém nossa fé em Jesus Cristo, o Salvador, que nos deu ressurreição e vida. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um ano de vida que concedeste a todos os aniversariantes. Nós também queremos te agradecer por nós, por cada dia que nós possamos estar contigo novamente aqui na tua casa. Te pedimos que sempre nos animas a virmos a louvarmos a Ti, porque Tu vens ao nós com o Teu grande amor. Nós que sempre persistimos em caminhar sozinhos nos erros desta vida. Enfim, Senhor, visita com a Tua presença aqueles que se sentem sozinhos. Cura os doentes, se for a Tua vontade, e dá coragem aos desencorajados. Pedimos todas essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos, em conjunto ainda, orar a bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Pode se sentar. Para finalizar o culto, nós queremos cantar o próximo hino. Pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus os guarde está no seu louvor, consolados e contentes, chegando sempre às frentes. Deus os guarde para o seu louvor, pelo seu todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde sempre em seu amor, um trabalho glorioso, claro de aventuroso. Deus nos guarde sempre seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. E assim chegamos ao final de um culto, que sejamos mais presentes que Tomé. É na congregação Cristo que Jesus Cristo sempre de novo aparece e nos fala. Jesus, a palavra, o verbo, a palavra que se encarnou, está aqui a cada final de semana. Não sejamos que nem Tomé, e sim que aproveitemos as oportunidades. Um abençoado final de semana a todos. Nos pedimos a saída.